Carlos Maza, pergunta a você, Bolsonaro me parece estar bem confiante que possa concorrer em 2026 e já começa a minar lideranças da direita, é isso, Maza? A gente já tinha visto falas dele sobre Caiado, Marçal, Michele, mas ainda não sobre Tarcísio, né? O que isso daí indica, né? A posição de Bolsonaro, o que ele está sinalizando aí pra gente? É exatamente isso que a gente já vem falando há algum tempo aqui no programa, Tardan, né? O Bolsonaro não tem plano B, né? O movimento do bolsonarismo, muitas vezes, até a eleição desse ano, era um movimento que era muito focado no CPF, né? No cidadão Jair Messias Bolsonaro. Não se via ali, vislumbrava muitas alternativas, inclusive após o momento em que ele ficou inelegível, né? Condenado ali pelo TSE, ainda assim o que a gente escutava na boca de muitos dos apoiadores dele era que o candidato era ele, né? Ou alguém da família, muitas pessoas falavam, inclusive, na Michele Bolsonaro, esposa, né? Ou em alguns dos filhos. E aí começou a se abrir o leque um pouco mais para outras lideranças da direita, né? Esse ano, na eleição municipal, a gente viu muitas lideranças da direita que saíram fortalecidas dessa disputa, inclusive em embates diretos contra o Jair Bolsonaro, onde levaram a melhor, né? O caso do Ronaldo Caiado, lá em Goiânia, onde ele apoiou, né? O governador do Goiás apoiou um candidato ali contra um candidato do Bolsonaro e venceu, né? Você tem também o Romeu Zema, lá em Minas Gerais, que tem uma ascendência maior sobre o eleitorado mineiro, que o Bolsonaro vem tentando também bater de frente com ele. Você tem o Pablo Marçal, né, que o Bolsonaro apoiou oficialmente o Ricardo Nunes ali, mas a gente viu que boa parte do eleitorado do Bolsonaro migrou para o Pablo Marçal já no primeiro turno, e mesmo com o enfrentamento, mesmo com eles batendo de frente um com o outro, isso não se reverteu. E você tem a figura do Tarcísio, que acabou levando a maior ali pela vitória do Ricardo Nunes, porque o Bolsonaro, diante desse cenário ali de embate com o Pablo Marçal, acabou se afastando um pouco da campanha, com medo de apoiar muito fortemente e acabar derrotado, né? Ou desgastar mesmo a imagem dele junto a esse eleitorado. Então você tem várias outras lideranças que vão aparecendo e o Bolsonaro deixa claro e vem reforçando nesses movimentos recentes dele que para ele nada disso deve prosperar, né? Não tem plano B, o nome dele ali deve voltar para o jogo, ele deve ser absolvido, né? Perdoado de alguma forma, anistiado pelas condenações que ele já tem ou que ele está prestes a sofrer outras aí na justiça e ser ele mesmo o nome para representar a direita. Ele já tinha dado aquela declaração semana passada, né? Dizendo o candidato sou eu, agora emina a candidatura do Tarcísio, que é um aliado dele, né? O que mostra mais uma vez aquilo que a gente falou agora há pouco, né? O bolsonarismo vê aí que essa vitória do Donald Trump vai conseguir de alguma forma alterar o cenário eleitoral, o político, o judiciário, principalmente aqui no Brasil. Eles veem que de alguma forma um aliado internacional lá nos Estados Unidos vai servir para fazer uma pressão maior sobre o STF, né? De alguma forma, tem até projetos de lei em tramitação lá no Congresso americano que os bolsonaristas estão apostando que vão andar para frente agora, que prevêem sanções com relação aos vistos dos ministros do STF. Mas é aquilo que eu falei, né? Tudo isso é muito wishful thinking, é uma coisa que os bolsonaristas querem que aconteça e estão transformando em fato só porque o Donald Trump foi eleito. Mas eu repito, o Donald Trump tem uma agenda muito longa, tem muito interesse prioritário para ser tratado ali antes de sequer pensar na existência do Brasil e não há absolutamente nenhum sinal concreto de que o governo vai encampar essas pautas. Quem está bancando isso é o Eduardo Bolsonaro, é o pessoal aliado deles ali, né? Porque não tem relação nenhuma uma coisa com a outra. E me admira muito, isso vem inclusive de patriotas, né? Pessoas que se dizem defensores dos interesses do Brasil, né? Vendo na vitória de um presidente de uma nação externa uma forma de interferir na nossa política, seria uma coisa até desmoralizante, humilhante até para o Brasil tá, né, seguindo aí o júdice de outras nações, né, Tardan? Mas enfim, não é uma coisa que tenha hoje nenhum respaldo na realidade. É muito desejo dos bolsonaristas e intenção deles de usar isso para resgatar esse debate na política nacional.